Olá, boa tarde. A Justiça do Acre obrigou um pai a visitar o filho regularmente sob pena de multa. Para o juiz, o direito de visitação deve ser entendido como uma obrigação para estimular a convivência familiar. Este caso traz à tona um tema bem sensível: abandono afetivo. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Justiça Federal autoriza bloqueio de mais de 130 milhões de reais e mandados de busca e apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de espião russo acusado de uso de documento falso. E ainda, Supremo Tribunal Federal decide que despesas com inativos e imposto de renda retido na fonte devem ser incluídas no limite de gastos dos estados com pessoal. Com autorização da Justiça Federal na Paraíba, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater a lavagem de dinheiro decorrente de crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. A ação, que teve o apoio do Ministério Público Federal, investiga o envolvimento de sócios e colaboradores de uma empresa especializada em criptoativos. Eles teriam movimentado aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos. Os policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em cidades de São Paulo e Sergipe. A Justiça ainda bloqueou 136 milhões de reais em nome dos investigados. Um suposto espião russo que mora no Brasil vai continuar preso. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O homem foi preso no exterior sob acusação de usar documento falso e foi deportado para o Brasil. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Marina Campos. O pedido de liberdade foi apresentado pela defesa do cidadão russo Sergei Vladimirovich Cherkasov, que está em prisão preventiva desde abril de 2022, sob a acusação de uso de documento falso, e é investigado por atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. O cidadão russo foi preso pela Polícia Federal após ter sido deportado da Holanda, onde teria se passado por estudante brasileiro. No entanto, ele vivia no Brasil há mais de 10 anos com diversos documentos falsificados. Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele só poderá voltar ao país de origem ao fim das apurações sobre os supostos crimes que lhe são atribuídos. No habeas corpus com pedido de liminar, a defesa alegou que o tempo da prisão cautelar seria excessivo, pois já passa de 460 dias e ele não representaria risco à sociedade. A ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que a análise aprofundada das alegações da defesa deve ser feita no julgamento definitivo do habeas corpus, pois o teor da liminar requerida se confunde com o próprio mérito do habeas corpus. Ao negar o pedido de liberdade, a presidente observou ainda que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não leva automaticamente ao relaxamento da prisão cautelar. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma, sob relatoria da ministra Laurita Vaz. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal prendeu na noite desta quinta-feira, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, o comerciante Diego Ventura. Ele é apontado como um dos chefes da invasão ao Supremo Tribunal Federal nos atos de 8 de janeiro em Brasília. A ação dos policiais faz parte de mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. A 3ª turma do Superior Tribunal do Trabalho, ou melhor, do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a legitimidade do Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e região metropolitana para pedir o ressarcimento de despesas de profissionais da categoria que aderiram ao teletrabalho durante a pandemia. As informações com o repórter Pablo Lemos. Na ação civil pública, o sindicato atuou em nome dos professores da IREP, Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental, e da Universidade Estácio de Sá, na capital paranaense. A entidade pedia o pagamento de indenização média de R$ 200 mensais. Para o sindicato, a reparação solicitada em nome dos educadores teria origem comum: as despesas com a atividade em teletrabalho, o que daria à entidade legitimidade para propor a ação. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito. Para o TRT, o sindicato não tinha legitimidade para atuar como substituto processual, porque os aspectos individuais de cada professor prevaleceriam sobre os aspectos comuns,
o que afastaria a homogeneidade dos direitos pleiteados. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato argumentou que cada interessado poderá provar na fase de liquidação o valor exato do prejuízo, caso não prevaleça o valor médio proposto na ação. Para o relator do caso na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence, o que legitima a substituição processual pelo sindicato é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo de empregados. Esse requisito foi devida e integralmente cumprido na hipótese de julgamento, na medida em que a origem dos pedidos em questão é a mesma para todos os empregados da escola reclamada, que se enquadram na situação descrita nos autos, a saber, aqueles que ministraram aulas em home office durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus. Para o relator, a necessidade de quantificação dos valores devidos a cada pessoa não afasta a homogeneidade dos direitos. Seguindo esse entendimento, por unanimidade, a terceira turma do TST reconheceu a legitimidade do sindicato para atuar na ação trabalhista em nome dos professores das duas instituições de ensino de Curitiba. O processo deve então retornar à vara do trabalho de origem para que os pedidos sejam julgados. O Partido Democrático Trabalhista ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação contra a lei do município de Uberlândia, em Minas Gerais, que veda a aplicação de conteúdo sobre ideologia de gênero nas escolas da rede pública municipal e estadual e no ensino privado da cidade. Para o PDT, a lei municipal viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, uma vez que impede a discussão pedagógica sobre identidade de gênero e orientação sexual. E com isso, segundo o partido, promove a intolerância em relação à diversidade sexual na sociedade. Outro argumento da legenda é o de que a lei usurpou a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A ação, com pedido de liminar, foi distribuída ao ministro do STF, André Mendonça. A presidente do Judiciário Gaúcho, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, participou da cerimônia de lançamento do projeto Educa Mais no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Contas do Estado. Vamos conferir na reportagem de Paula Marcon. O programa Educa Mais RS foi lançado no dia 11 de julho, com o auditório do Ministério Público lotado de autoridades, representantes de poderes e instituições, prefeitos do interior e profissionais ligados à área da educação. O projeto de mentoria busca aperfeiçoar a gestão educacional de municípios gaúchos para melhorar os indicadores de aprendizados e de permanência dos alunos nas redes municipais e estaduais de nível fundamental. Durante a cerimônia, a desembargadora Iris reforçou a importância dos poderes atuarem no sentido de fortalecer a rede de ensino no Rio Grande do Sul. Uma educação de qualidade se desvela imprescindível ao desenvolvimento social e econômico de uma nação. Apenas um povo instruído, que conhece sua história, que detenha condições de um pensamento crítico, livre de dominações de todas as ordens, pode forjar um país verdadeiramente independente. Uma sociedade justa, inspirada nos ideais de solidariedade, democracia e liberdade. O programa vai oferecer 6 meses de mentoria de gestão educacional, com especialistas em educação de renome nacional, com o apoio e supervisão dos auditores do Centro de Orientação e Fiscalização de Políticas Públicas do TCRS. No projeto piloto foram selecionados inicialmente 21 municípios gaúchos que serão beneficiados. As aulas de capacitação serão transmitidas ao vivo via Moodle e poderão participar todos os profissionais da rede de ensino estaduais e municipais do Rio Grande do Sul. Convém saudar mais uma vez o FASO, a valorosa iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que em conjunto com a Cátedra de Educação da Universidade de São Paulo, está lançando nesta data o projeto Educa Mais RS. A iniciativa que objetiva o aperfeiçoamento da gestão educacional com a contribuição de especialistas de renome nacional e certamente terá o condão de melhorar os indicadores de aprendizado e de permanência em sala de aula. O Poder Judiciário segue
é seu dever, firme e parceiro, no desiderato de colaborar na valorização e incentivo da educação e, dessa forma, contribuir para a construção de uma sociedade, aquela que todos nós queremos, aquela que todos nós ambicionamos, mais instruída, sobretudo com a priorização absoluta da infância e da juventude preceituada na Constituição brasileira. A seguir, juiz obriga pai a visitar filho regularmente sob pena de multa de R$10 mil. As informações em instantes. A Justiça do Acre deu uma decisão com o objetivo de estimular o convívio familiar. Um pai terá que visitar o filho sob pena de pagamento de multa de R$10 mil para cada dia estipulado que ele não aparecer. Confira na reportagem de Renato Rosa. O caso vem de Chapuri, interior do Acre. Ao analisar o processo, o juiz destacou a importância da convivência das crianças e dos adolescentes com os pais, principalmente com aqueles que não têm a guarda do filho ou da filha. O magistrado pontuou que o direito de visitação deve ser entendido como uma obrigação para estimular a convivência do filho com o pai, que não detém a guarda e, dessa forma, facilitar os laços afetivos. E concluiu: é dever do pai ter o filho em sua companhia, permitindo que a criança tenha um desenvolvimento sadio, tanto na companhia materna quanto na paterna. Na sentença ficaram estabelecidas as regras das visitas para feriados, datas comemorativas e finais de semana. Caso o pai não obedeça à ordem judicial, será multado em R$10 mil para cada visita que não fizer, e o dinheiro deverá ser revertido ao filho. Para repercutir o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em Direito de Família, Marcela Fuchs. Boa tarde. Antes de mais nada, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da TV. Boa tarde, eu que agradeço. Esse tema pode ser abordado sob diversas expectativas, mas no direito especificamente ele tem um nome: abandono afetivo. O que é que significa? O que é que caracteriza essa situação? O abandono afetivo ele é caracterizado quando há um distanciamento afetivo e emocional de um genitor para com o seu filho. Isso pode acontecer tanto com relação ao pai quanto com relação à mãe. Exatamente. Estruturalmente falando, culturalmente falando, a gente tem um maior número de abandono afetivo paterno, até porque o abandono paterno, ele muitas vezes vai desde o seu registro, aí passa pelo abandono afetivo, até o abandono material também, que a gente vê muito, que é o deixar de pagar a pensão alimentícia. Mas sim, existem muitos casos e também se aplica às mães. A visualização maior de casos desse tipo é exatamente no caso de pais separados. O pai que já mora em outra casa ou a mãe que mora em outra casa não detém a guarda daquela criança e que, por exemplo, não paga a pensão. Mas existe a possibilidade de se falar em abandono afetivo no caso de pais presentes, não gera alimento. O que caracterizaria uma situação como essa? Olha, é muito interessante a sua pergunta, porque, inclusive, muito se fala sobre o abandono afetivo interlar, mesmo quando o casal está casado, vive uma união estável ainda. É muito difícil, mas ainda acontece sim, porque, como a gente falou, é um distanciamento emocional e afetivo desse genitor para com essa criança. Então, assim, no geral, realmente é quando há pais separados, ou então quando foi um filho fora do casamento também. Mas como se caracteriza a questão do afeto e da presença, mas olha como é que é. A presença, muitas vezes, ela é física, mas não é uma presença de estado mesmo, de comunicação, de educação social, porque quando a gente fala de educação não é só escolar, mas é educação também em termos sociais e de comportamento. Que direitos têm os filhos que são vítimas do abandono afetivo? Olha, desde 2012 a gente teve ali uma primeira decisão com uma frase que eu sempre falo muito icônica da ministra Nancy Rodrigues, que ela falou que amar é opcional, mas cuidar é dever. E ali se instituiu o primeiro dano moral por abandono afetivo. E é quando você acaba colocando um valor dentro de uma situação
que aquela pessoa sofreu por esse abandono. Muitas vezes não, na verdade, os psicólogos eles podem falar isso bem melhor, que há um impacto muito grande na vida dessas pessoas que sofrem esse abandono paterno ou materno pelos seus pais. Então, tem um impacto, acaba tendo problemas na escola, precisa de psicólogo, psiquiatra, doenças psicossomáticas que reverberam dentro do corpo, do organismo. Então, tem tratamento, tem remédio. Isso tudo gera um dano que, ao longo dos anos, ou aquela genitora, ou aquele próprio jovem, depois, adulto, ele vai arcando, que depois ele pode vir a cobrar como um dano moral desse genitor. É uma situação que ela se contrapõe à alienação parental, quando justamente um cônjuge não quer, um dos pais, mãe, pai ou de qualquer gênero, evita e fala mal de um determinado, do pai, por exemplo. E ele quer ter, na verdade, essa presença. Então, é uma situação curiosa que no direito de família tem de ser administrada. E olha, a sua pergunta, ela é assim, perfeita, principalmente porque a gente traz um instituto atual, que é o termo de autoalienação. Porque a gente tem alienação parental, em que sim, é aquele distanciamento que um genitor, ou aquele que tem a responsabilidade e a guarda, pratica por afastar do outro genitor ou familiar. Só que a gente vê que muitas vezes existe uma autoalienação, que é aquele próprio genitor que se afasta, ele se autoaliena. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando chega um pai explicando, a mãe coloca muita dificuldade, não deixa eu ver, então eu vou deixar para lá. Quando ele tiver 18 anos, ele vai me procurar. Isso não existe. Os laços afetivos, eles são construídos ao longo dos anos. Quando essa pessoa tiver 18 anos e aí vão chegar, agora a gente vai ser uma família feliz, isso não existe. Essa afetividade, ela é ao longo dos anos. Então, a gente tem que observar muitas vezes quando é de fato uma alienação parental ou quando também acontece essa autoalienação que pode gerar futuramente também essa alegação de abandono afetivo. Aqui houve multa, cabe indenização também. Isso, nesse caso foi uma multa praticamente coercitiva para que esse pai, ele pratique o regime de convivência mínima, porque ali foram colocadas datas comemorativas, feriados, né? Então, uma coerção para que ele venha a realmente atuar conforme a decisão judicial. Mas, futuramente, mesmo com isso, porque esse relacionamento com esse filho, a gente não sabe como que vai ser realmente ali, né, entre eles, esse filho pode vir a alegar, sim, que houve um abandono afetivo. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre poderemos abordar novamente esse tema que é bastante importante dentro do nosso direito social. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E a seguir, Supremo Tribunal Federal decide que despesas com inativos e imposto de renda retido na fonte devem ser incluídas no limite de gastos com os estados, ou melhor, dos estados com o pessoal. As informações em instantes. Em Mato Grosso, o Poder Judiciário e o Governo do Estado assinaram um termo de cooperação técnica que define os procedimentos e a atuação dos parceiros para o processo de regularização fundiária nos municípios. A iniciativa é destinada aos imóveis localizados em áreas públicas de titularidade do Estado. Confira na reportagem de Camila Ribeiro. Uma parceria entre o Poder Judiciário e o Governo de Mato Grosso dará agilidade a processos de regularização fundiária no Estado. A medida está prevista em um termo de cooperação técnica assinado pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva. Na prática, pessoas que há décadas ocupam núcleos urbanos informais de titularidade do Estado terão o devido registro do imóvel. Esse é um esforço de refazer o fluxo pelo qual a regularização precisa passar. Todas as fases de um procedimento para se observar se realmente a posse é de boa fé, todas as características. Então, o apoio jurídico da corregedoria de um lado, o apoio técnico do Intermate do outro e todos os demais parceiros apoiando onde for necessário atuar para que isso se resolva, para que a situação fique realmente clara de que é caso de se emitir o título com segurança jurídica e dar respaldo e cidadania para esse possuidor até então se transformar em proprietário. O título de propriedade é um sonho de milhares de famílias em todo o estado de Mato Grosso. Pessoas que compraram, que adquiriram, que construíram a sua casa e ali é o seu lar.
E elas é deles porque durante décadas ocupam, mas não tem o documento, né, da forma da lei, de forma legal, né, comprovando a sua titularidade. Quando falamos em agilidade nesses processos, significa que títulos que levariam 7 anos para chegar às mãos do cidadão poderão ser alcançados em um prazo de até 5 meses. Com esse processo e o apoio da Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, nós estamos reduzindo esse prazo. Isso aqui é um ganho total, um ganho social, um ganho de tempo, de uma tranquilidade para as famílias que aguardam esse momento aqui. A assinatura do termo também subsidia ações voltadas aos preparativos da Semana Nacional de Regularização Fundiária. Regularizar e cumprir não só a decisão do CNJ, mas sim cumprir garantindo a dignidade ao cidadão, que é ter a sua propriedade regulamentada. É importante o termo de cooperação junto ao judiciário para que a gente possa, com a maior velocidade possível, vencer esses impedimentos burocráticos, né, que nos impedem de, hoje, poder entregar o tão sonhado título da casa própria ao cidadão. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou uma regra da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas com inativos e imposto de renda devem ser incluídas no limite de gastos dos estados com pessoal. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes dessa decisão. Os ministros analisaram uma ação do Partido Novo que pediu que o STF confirmasse se a regra é compatível com a Constituição. Segundo o partido, decisões de tribunais de contas e de justiça dos estados estariam seguindo no sentido de não levar em conta os gastos com servidores aposentados e pensionistas e com o imposto de renda retido na fonte no cálculo do limite de despesas com pessoal. O Supremo entendeu que a regra é válida. Todos os ministros acompanharam o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Ele citou a importância da lei para o controle das contas públicas e a manutenção do equilíbrio fiscal. Destacou também que a iniciativa dos estados fere a Constituição porque retira a competência da União para legislar sobre o tema. Na última reportagem da série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é reclamação constitucional. Rafael Porfírio. Instrumento capaz de cassar uma decisão judicial ou o ato administrativo que tenha violado a competência ou a autoridade de decisões do STF e do STJ. Essa é a reclamação constitucional, prevista na Constituição Federal e no Código Civil. Diante da violação de competência e não observância das decisões, ou do STF ou do STJ, a parte prejudicada pode ajuizar uma reclamação constitucional nos tribunais. De acordo com o Código de Processo Civil, o uso da reclamação constitucional é cabível em 4 situações. A primeira é por violação de competência do tribunal. A reclamação pode ser usada para casos em que um juiz ou tribunal processa e julga a demanda sem ter competência. A segunda hipótese é para garantir a autoridade das decisões dos tribunais. Aqui é preciso distinguir a reclamação da mera execução do julgado. A gente tem que pensar a reclamação como um instituto em que a gente tem um descumprimento de uma decisão judicial por uma outra decisão judicial, né? Então, caso eu tenha um processo em que existe uma decisão judicial que não está sendo observada pelo poder público ou pela autoridade administrativa, isso não ensejaria a utilização de uma reclamação, mas sim de um peticionamento nos próprios autos do processo em que a gente verifica que a decisão ou não está sendo cumprida, ou seja, ela foi ignorada, ou ela não está sendo observada da forma como foi determinada a condenação ou a obrigação de fazer. E o próprio juízo da causa, ele vai tomar providências, medidas coercitivas para que essa decisão seja cumprida. Mas isso é com o juízo da causa e não via reclamação. Como terceira hipótese, o instrumento pode ser usado para garantir decisão do STF em controle concentrado, onde a ADI,
ação direta de inconstitucionalidade entra em ação. Quando a gente fala de ADI, nós estamos falando de controle concentrado de constitucionalidade. E a característica do controle concentrado é a eficácia erga omnes. Então, há o resultado de uma ADI, que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma, esse padrão fixado pelo Supremo, ele é obrigatório para todo o Brasil. Então, é muito comum a apresentação de reclamação no Supremo Tribunal Federal afirmando que determinada decisão judicial não atendeu a esse padrão decisório. A legitimidade para a reclamação é maior do que a legitimidade para agir oriunda do processo de conhecimento, porque você vai demonstrar ao tribunal a legitimidade por ter sido atingido em razão de não atender aquele padrão decisório oriundo do tribunal. Como quarta hipótese, temos a reclamação constitucional como forma de garantir a observância de súmula vinculante, de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. E não cabe reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado e contra ato legislativo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau!